gente, tudo bem? Então, hoje aqui no vídeo eu trouxe o Dr. Rafael, que foi o médico que eu fiz o meu silicone. E o vídeo de hoje, então, vai ser respondendo as perguntas que vocês mandaram lá no meu Instagram. Então, a primeira pergunta. O que é melhor, por baixo ou por cima do músculo? Na verdade, não existe o melhor ou o pior, né? São duas técnicas que existem. De acordo com as características da mama, da paciente como um todo, vai ser mais recomendado fazer de uma forma ou de outra. Também depende do tipo de resultado que ela busca, em termos de um aspecto mais natural, um pouco mais marcado, isso também vai determinar essa escolha. Então tem que se examinar a paciente, conversar com ela sobre as expectativas, o que seria o resultado mais esperado, assim, que ela está buscando, para daí adaptar a técnica adequada para aquele caso, né? Então tem a melhor para esse caso, tem a melhor para esse outro caso, mas não tem uma melhor para todos os casos. Então isso vai variar um pouco nesse sentido. Aqui uma menina perguntou, a Luísa não engravidou, mas se ela tiver filhos depois, tem problema ela amamentar? Não tem nenhum problema de amamentar depois, tá? Como a cirurgia ela não agride a glândula mamária, nem os ductos mamários, então não impede que depois ela possa amamentar normalmente, né? Não vai afetar nada essa anatomia, então a amamentação depois funciona normalmente. Seria diferente se fizesse uma cirurgia de redução da mama, daí vai ter uma alteração anatômica maior. Mas no caso de só colocar a prótese, a capacidade de amamentar permanece 100%. Sim. E como é a pós-cirurgia? O pós-operatório ele é bastante variável assim, de pessoas para pessoa, né? Então, se tu falar com mais mulheres que fizeram essa cirurgia, tu vai ter relatos mais simples, mais tranquilos, de recuperação mais fácil, outras mais complicadas. A minha irmã também colocou, né, com ele, tipo assim, ela teve mais dor, mas não teve nada de enjoo. E eu não tive, assim, praticamente nada de muita dor, mas tive bastante enjoo. Então não varia muito, né, de pessoa para pessoa, não dá pra dizer. Tem pessoas que parece que quase nem fizeram uma cirurgia e outras que ficam dias com dor mais forte. Então tem os tratamentos, mas não é igual para todo mundo. Quanto tempo de recuperação? A recuperação a gente vai dividir em etapas, né? A recuperação mais inicial é aquela às vezes mais cuidados, movimentação, mais dor, mais necessidade de medicamentos, que é os primeiros 4, 5 dias. Depois uma recuperação intermediária, que é as outras semanas seguintes, né? Mas é uma cirurgia que na maior parte dos casos em 10 dias já vai poder dirigir, já vai uma atividade tipo escritório, em 3, 4 dias já poderia retomar, com algumas limitações. E para atividades físicas, sim, que daí tem um prazo maior, 1 mês, 2 meses, dependendo do tipo de atividade, né? E qual o tamanho recomendado? Isso também é muito individualizado, né? Vai depender muito das características físicas, da altura da paciente, do peso, largura do tórax, o volume de mama que já tem e também do desejo da paciente. Não é uma fórmula matemática que a gente vai simplesmente fazer essas medidas e vai calcular tem que ser tal tamanho, né? Porque uma mulher com mesmas características físicas como as tuas pode ficar muito satisfeita usando uma prótese de 200 ml e uma outra com as mesmas características só vai satisfeita usando 300, né? Então não é uma fórmula. Então eu avaliando, eu estimo o que seria o que eu acharia o mais adequado e daí conversando com a paciente se adapta, diminui um pouco, aumenta um pouco, mantém mais ou menos isso. Então tem maneiras de a gente estabelecer isso, mas não tem um tamanho ideal, um tamanho que vai ser muito bom para essa paciente. Essa outra vai ser algo bem diferente. E às vezes o seio, tu não vai botar o mesmo tamanho que tu botou num seio e no outro. Isso é muito comum também, na minha clínica, em torno de uns 40% dos casos, se usa tamanhos diferentes de prótese, né, de um lado para o outro, porque é muito comum ter diferença de uma mama para outra, né? E daí com essas diferenças de prótese, consegue se equilibrar isso para que tenha um resultado mais similar. Para levantar a mama depois da amamentação, qual seria o procedimento? Vai depender também do grau de alteração que a amamentação causou, né? Isso é muito variável de mulher para mulher. Tem mulheres que tiveram uma gestação e a mama modificou muito, tem outras que tiveram 3 e a mama está quase no lugar como ela estava, só murchou um pouco, mas não caiu muito. Então, de acordo com o grau de queda que a mama teve, simplesmente colocar uma prótese vai ser suficiente para corrigir isso e dar um bom resultado. Em outros casos, quando tem um grau de queda maior, daí é necessário retirar a pele, ajustar a pele, daí é uma cirurgia maior, tem mais cicatrizes, que tenta ser evitado dentro do possível, mas em muitos casos é necessário se estiver muito alterado.
E qual a idade indicada para colocar a prótese? Isso também é uma outra discussão. Em termos técnicos, depois de 2 anos da primeira menstruação, a mama já tem um desenvolvimento completo dela, não vai mais modificar. Então, poderia-se fazer essa cirurgia. O paciente teve menstruação com 12 anos, com 14 anos poderia tecnicamente. Mas eu não acho adequado fazer nessa idade, né? Até porque a mentalidade ainda não tem um amadurecimento, né, que justifica. Então eu considero assim 17 para 18 anos a partir dali, não antes disso. Então quando tiver já quase 18, né, 17, quase 18, ali em diante eu acho que poderia fazer. Muito antes disso eu acho que não, apesar de que alguns fazem, né, mesmo cirurgiões nacionais conhecidos fazem, mas eu acho que falta um pouco de algumas características para entender melhor e vivenciar todo esse processo. Então, eu coloquei a minha, eu tinha 17, ainda não tinha 18. Geralmente quando tem 17, né, perto de 18 é o que eu considero como um ponto de corte. A própria questão do 17 também, né, às vezes é uma paciente que tem 17, mas tu vê que ela, né, não tem um amadurecimento razoável para entender e tudo e vivenciar isso, às vezes eu vou ainda não considerar adequado, né, mas não antes de 17. Sim. Né? Mito ou verdade? A prótese interfere na amamentação? Nem tu já respondeu essa, que tem bastante gente que perguntou disso, acho que a gente tem essa dúvida. Sim, isso é bem comum, é uma coisa que toda consulta sempre entra nesse detalhe, que todo mundo que vai botar prótese quer saber disso para o futuro, então não interfere na amamentação, pode aumentar normalmente. A situação da coluna, a postura, poderá interferir na realização do procedimento? Isso normalmente não é um problema. Claro que se for usar uma prótese muito grande, muito volumosa, né, isso pode modificar um pouco essa questão do peso que a paciente tem e interferir um pouco nisso, mas isso são coisas mais extremas, assim, né, não são situações que a gente vivencia nesses casos usuais que se faz do dia a dia, né. Então são coisas mais extremas, 500, 600 ml, 700 ml, né, que é muito raro de se fazer isso, né, no Brasil, mais nos Estados Unidos, que são os tamanhos mais extremos. Então, não é um problema muito daqui, né? Eu lembro que quando eu fui fazer, eu já tenho problema na coluna. E daí, logo com medo da anestesia, né? Que normalmente é nas costas. Mas daí a gente conversou e no final foi a geral. Eu tava com medo porque eu também tenho até a questão da anestesia, mais antigamente, anos atrás, a gente costumava fazer a anestesia peridural, que é essa nas costas, né? Hoje em dia a nossa rotina da nossa equipe de anestesia que trabalha junto é fazer anestesia geral, né? Aí dorme, não vê nada, né? Só pela veia e daí tem menos desconforto. Sim. Como saber qual o tamanho certo e que vai ficar bom para cada pessoa? Também a gente já respondeu aqui, né? Varia bastante. A paciente que escolhe por onde vai ser colocado o silicone? A gente discute a respeito, né? Então tem mais de uma opção. Às vezes ela pode ter uma preferência dela que, se, vamos dizer, tecnicamente, ao meu ver, é adequada, não impede de fazer, né, como ela gostaria, né? Então, basicamente são 3 locais que se pode fazer, que é no sulco mamário, em torno da areola ou na axila, né? São as 3 incisões clássicas para se colocar a prótese. Eu normalmente faço pelo sulco, que é o que eu acho que é mais adequado, que anatomicamente interfere menos, né, na mama, né, na drenagem linfática da axila, né, e nos ductos mamários, que eu acho que é a forma mais segura. Então, geralmente eu vou indicar fazer dessa forma. Porém, a paciente gostaria que fizesse pela areola, né? Não é que não possa fazer, mas vai depender também de algumas características. Se é uma paciente jovem, na tua faixa de idade, um pouco mais mesmo, isso vai ter mais chance de afetar a amamentação. Então não é o ideal nesses casos. Uma paciente de mais idade, já teve os filhos, gostaria de fazer pela auréola, eu faria, não teria problema. Mas eu ainda acho que a melhor opção é no sulco, que vai ser menos agressivo para a mama. A próxima pergunta é para mim. Perguntaram quanto eu coloquei. E eu tenho 300 em um lado e 250 no outro. E também porque eu tinha essa diferença no seio, então não foi igual. E aqui a minha cicatriz também aqui embaixo também não dá pra ver, ela é super discreta e fica bem assim bonito, nem dá pra ver nada. Então, tipo de prótese. Qual a diferença entre a texturizada e a poliuretano e qual a mais indicada? Certo. Existem 3 tipos principais da prótese, que seria a texturizada, a poliuretano, e uma mais antiga que ainda existe, mas é menos usada, que é a lisa, né? A diferença, na verdade, são coisas mais técnicas, né, que nem entra às vezes
necessidade de a gente explicar tão detalhadamente, mas a poliuretano é como se fosse uma texturizada, mas que recebe uma camada de poliuretano no entorno dela e que, em teoria, teria alguns benefícios em relação à texturizada pelo fato de ter poliuretano. Mas são coisas que foi muito estudado já e comparado, mas nunca se identificou uma superioridade de uma e de outra. O que existe é que, dependendo do local, por exemplo, na própria região do Brasil, né, tem locais que se usa mais frequentemente poliuretano, Rio de Janeiro é um local que se usa muito poliuretano, mas aqui no Sul é um pouco mais raro de se usar isso. Existem umas teorias que a poliuretano ela firma um pouco mais na mama, porque ela tem uma superfície mais aderente, então quando teria flacidez ela seguraria mais, mas são coisas que se discute, né, dessa realidade mesmo, né? Então não tem uma melhor ou pior. Eu uso mais frequentemente texturizada, né, não costumo usar poliuretano. Eu acho que a texturizada é o tipo mais usado assim mundialmente. Você vai considerar todas as próteses que são colocadas no mundo, o mais frequente de se usar disparadamente é a texturizada. Então eu prefiro fazer dessa forma. Sobre o tempo de validade. Muitos perguntam e comentam que no máximo é de 10 anos, né? E tem, assim, ela precisa ser trocada? Antigamente existia essa recomendação de em 10 anos trocar a prótese, tá? Independente de como estava. Hoje em dia não existe mais isso. Pela própria Sociedade de Cirurgia Plástica, a recomendação é se acompanhar a evolução da prótese, fazer anualmente exames de ecografia para ver se a prótese está íntegra, se está tudo bem com ela, mas não é um prazo de ter que trocar. Quanto mais tempo a prótese tiver, mais chance de ter alguma alteração. Eu considero 15, 20 anos já um prazo adequado para pensar em trocar, não é que é uma marca, chegou a 15 anos, está tudo muito bem, tem que trocar invariavelmente, não, né? Mas eu acho que também não existe prótese para sempre, né? Nenhuma marca vai colocar e ficar o resto da vida. Às vezes existe essa confusão, pode até às vezes algum médico orientar a paciente, né? Uma amiga tua, mas a minha amiga fez e o médico dela disse que não precisa trocar. Não existe essa questão, existe essa recomendação. Então alguns vão seguir mais de uma forma, outros de outra, mas não tem um prazo fixo. Pode ocorrer a rejeição na prótese? Tem algum exame que pode ser feito para detectar essa possibilidade? Não existe a rejeição da prótese, tá? Às vezes umas histórias que se ouvem assim, a irmã da minha amiga fez e a dela teve que tirar uma semana depois porque rejeitou. Geralmente isso é um processo que pode ter feito alguma infecção, que é muito raro, e teve que tirar a prótese em função disso, que é mais raro ainda, tá? Mas não é que o organismo rejeitou. A longo prazo, ao longo dos anos, pode ocorrer o que chama do encapsulamento, que é a prótese ficar mais endurecida. Que seria como se fosse uma rejeição, entre aspas, porém ocorre de um lado só, do outro não, né? Então não é uma coisa que está causando pela prótese, então ocorreria nos dois lados, né? Então não existe uma rejeição da prótese. Existem alterações que podem ocorrer ao longo do tempo, que justifique fazer algum procedimento, mas não é que o organismo está querendo eliminar essa prótese, rejeitou ela e tem que trocar ela em função disso. Bem difícil assim acontecer. E não tem nenhum exame para prever isso, né, nesse sentido. E, para finalizar, a última pergunta. Já ouvi falar que a sensibilidade da mama e do mamilo mudam após a colocação do silicone, que tem pessoas que perdem. Isso é verdade? Sempre que se faz um corte na pele, na zona próxima do corte vai alterar a sensibilidade, né? Então, no caso da mama, quando faz o corte embaixo, essa zona entre o sulco mamário e o mamilo vai ficar meio adormecida ali para sempre, né? Que alguém que fez, uma mulher que fez cesárea, em cima da cesárea também fica uma área que fica meio adormecida. Então isso é comum, vamos dizer, do ser humano, da anatomia, né, da inervação da pele. Pode, em outras situações, ter alteração da sensibilidade do mamilo, por exemplo. Não é muito frequente, mas pode, porque se a inervação que está levando a sensibilidade do mamilo, ela está numa posição que, quando o descolamento para colocar a prótese é feito, ela vai afetar esses nervos, pode afetar o mamilo. Com o tempo isso recupera, mas não totalmente, né? Pode ficar com uma diminuição, mas são situações mais raras, né? O mais comum é ter só essa alteração perto do corte, mas não mais para cima. Eu lembro que logo quando eu fiz assim, eu também parece que tocava e não sentia, mas com o tempo se passou e hoje não tem absolutamente nada assim. Às vezes no início quando tá mais inchado, tá esticado, aí fica meio, né? Mas daí em poucas semanas ali já normaliza. Então tá, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem like, se inscrevam no canal.
E vou deixar aqui as informações para quem quiser falar com o Dr. Rafael. Também perguntaram bastante de valores, mas é algo que a gente não pode passar aqui nos vídeos. Mas então entre em contato com ele, que ele pode atender melhor vocês. Vou deixar o Insta aqui, tudo certinho, tá bom? Então, obrigada. Nada. Qualquer dúvida que tiver, outras do que a gente conversou, acho que a gente esclareceu bastante as principais dúvidas. Mas aí podem me mandar ali pelo Insta um direct de dúvidas que eu posso esclarecer também. Mais específico, assim, Isso, porque teve perguntas que foram sobre outras coisas além do silicone, né? Daí de outros assuntos, né? Porque aqui a gente quis focar mais nesse assunto. Né? Então, tá, muito obrigada. Nada.